gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Manu, né? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou falar sobre a Fenícia. Olha só, gente, nesta aula você vai saber sobre a posição geográfica da Fenícia Antiga, as principais causas que levaram os fenícios a desenvolverem a atividade marítima, suas principais cidades, sua formação política, social, econômica, sua religião e, por fim, sua herança, a herança cultural deixada aí por esses povos para nós, ok? Já quero aproveitar e mandar um grande abraço para as minhas alunas, a Emily Vitória, a Laura Pinheiro, a Ana Júlia, que estão sempre comentando os vídeos, e todos os meus alunos também que acompanham lá na Escola Dona Maria de Araújo Lobo, tá bom? Os professores queridos também, né, os meus amigos, um beijão para todos vocês. Qual a localização, né, a posição geográfica da Fenícia? Aqui, ó, a oeste do continente asiático, gente. Essa estreita faixa de terra em verde aqui, tá? Que hoje corresponde aos atuais territórios do Líbano e uma pequena faixa da Síria, tá? Banhada aí por todo o mar Mediterrâneo, e essa parte aqui, ó, em vermelho representa suas rotas comerciais. Então a Fenícia, ela não tinha espaço para expandir territorialmente, mas ela teve uma grande expansão aí no seu comércio pelo mar, ó. Aqui as principais cidades fenícias. Antes de dar continuidade, já quero te convidar, curte o vídeo, se inscreve no canal, gente, compartilha e ativa o sininho para você receber as notificações. Olha só, gente, 3 foram os motivos que levaram esses povos a desenvolver esse tipo de comércio, de trabalho, né? A expandirem, né? Pelo mar. Primeiro, eles dispunham de poucas terras férteis, tá? Então esse foi um dos grandes motivos. Suas regiões montanhosas tinham poucas terras aí banhadas por rios, regiões que podiam plantar. Então eles ainda plantavam trigo, a oliveira, videira, tá? Videira para a produção do vinho, oliveira para a produção do azeite de oliva. Então eles ainda tinham esse tipo de plantavam também nessas regiões, poucas regiões férteis, mas como não dispunham de tantas áreas férteis para a sobrevivência deles, então eles desenvolveram um outro tipo de atividade econômica. Segundo grande motivo, eles possuíam muitos bosques de cedro, madeira, gente, nobre para a construção dos navios. Então, outro grande motivo. Terceiro, a própria região topográfica voltada, ó, o marzão aqui, ó, para o mar Mediterrâneo, levou os fenícios a desenvolverem aí, né, uma região de montanhosa voltada para o mar, propício para a atividade marítima. Então, quando alguém perguntar para vocês, né, quais foram as causas aí que aí nas provas, cai muito no Enem, quais foram as causas que levaram os fenícios a desenvolverem atividade marítima? Então vocês já sabem, dispunham de poucas terras férteis, tinham o cedro, né, uma madeira nobre que favoreceu aí para a construção dos navios, e também a própria região topográfica dele voltada para o mar Mediterrâneo, ok? As principais cidades fenícias, uma coisa que você precisa entender, os fenícios eles nunca formaram um estado unificado, ou seja, as cidades fenícias elas eram independentes entre si, cada uma tinha o seu próprio governo, que era composto pelo rei, né, e um grupo que ajudava o rei a comandar, formado pelos ricos comerciantes e construtores de navios, que eram chamados de sufetas. Então, né, as principais cidades fenícias, eu coloquei 3 aqui, que foram as que mais se desenvolveram: Biblos, Sidon e Tiro, ó, sempre regiões aí, ó, montanhosas, Biblos, Sidon e Tiro, mas tinha também o Garite, tinha Beritos, tinha outras cidades, mas essas foram as que mais se desenvolveram. Os fenícios também criaram muitas colônias nas costas do Mediterrâneo, né, colônias na França, em Marselha na França, né, Cádiz na Espanha, Cartago na Tunísia, foi a maior delas, né, mais importante colônia fenícia. Então eles desenvolveram aí muitas colônias para favorecer as trocas comerciais, ok? Bem, gente, qual era a formação, qual era a política, não é? Lá na Fenícia Antiga, era absolutista. O rei e os sufetas, eles tinham poderes absolutos, ou seja, que não eram contestados, poderes, né, que eles podiam comandar todas as áreas, né, administrativa, religiosa, econômica, política, religiosa, tudo não era comandado por eles.
tinha um poder absoluto, né? Incontestável, ok? Então, a sociedade, como era a formação, como fosse formada a sociedade, haviam 3 classes, gente. Tinha quem estava no topo lá, ó, o rei, militares, sacerdotes, ricos, comerciantes. Abaixo, na outra classe, tava lá os homens livres, que eram artesãos e camponeses. E por fim, a última classe lá mais baixa, os escravos, que eram mais escravos domésticos. Então tá aí a política, não é? Que era quem era que comandava as cidades fenícias. Nós já vimos aqui o rei, juntamente com os sufetas, e a sociedade dividida aí numa pirâmide social em 3 classes sociais, ok? Bem, a economia, né? Ou seja, já vimos que a economia fenícia, né, era o comércio. Por quê? Porque eles praticavam esse comércio, né? A expansão marítima levou eles a desenvolverem aí as trocas comerciais. Então, eles tanto vendiam produtos produzidos por ele mesmo, como tecido, ó, de variadas cores, né, artigos feitos de cerâmica, de marfim, de pedra, de metal. Eles faziam vários produtos, joias. Eles trocavam, né, esses produtos. E também produtos que eles pegavam em outras regiões, como no Egito, o papiro, e vendiam lá na Grécia. Então era assim, o tipo do comércio, o comércio dos povos. A atividade econômica deles era o comércio pelo mar, atividade marítima, ok? Eles eram grandes artesãos, tá, gente? Isso é muito importante. Os fenícios, provavelmente, né, foram eles que criaram aí o vidro transparente. Algumas fontes, né, indicam que foram esses povos, os fenícios, que criaram aí o vidro. Qual era a religião? Eles eram politeístas, ou seja, adoravam variados deuses. Eu trouxe aqui, né, os principais deuses dele lá, deuses também da Mesopotâmia, os mesmos deuses que tinha na Mesopotâmia. Aqui, ó, Astarote, Baal, Moleque, Dagon, eram os principais deuses dele. Religião politeísta, vários deuses, tá? Variados deuses. Eles não possuíam templos religiosos. É muito importante que vocês, né, memorizem isso. Eles não possuíam templos. E eles faziam sacrifícios animais e às vezes também sacrifícios humanos. E vamos aí, né, encaminhando para o fim. Herança cultural a herança deixada pelos povos fenícios. O alfabeto, gente, a escrita alfabética. Esse comércio pelo mar, essa necessidade de comunicação levou os fenícios a desenvolverem, não foi uma coisa rápida, um processo longo, uma escrita alfabética que não representava um objeto, não é, ou uma sílaba, mas representava aí um som. Cada letra representava um som. Então a escrita alfabética criada lá pelos fenícios era composta de 22 letras, todas elas consoantes, que depois, né, os gregos atribuíram aí as vogais dessas letras. Então, a escrita alfabética foi base para a escrita grega, para o grego, foi base para o grego, né, que criou o latim, e desse latim foi que deu origem aí, foi base para a nossa língua, né, atualmente. Então veja aqui a herança, né, desses povos aí, deixada para nós, e também aqui, ó, atividade marítima. Então, cair numa prova de vocês aí, né, ou pode cair também Enem, ou vocês que estão estudando aí sobre esse tema, quais foram as heranças deixadas aí pelos povos fenícios. Então, atividade marítima e comércio, né, pelo mar, e também a escrita alfabética. Olha só, gente, os fenícios, a história política dos fenícios, ela termina depois da invasão de vários povos, porque a Fenícia era localizada numa região onde tinha muitas rotas, né, muito comércio, muita disputa. Então, povos foi invadida por impérios como os egípcios. A Fenícia foi invadida também pelos persas, pelos macedônicos e, por fim, pelos romanos. E quando os romanos tomam definitivamente a Fenícia, a região fenícia, acaba aí a história política dos fenícios, mas eles deixaram esse legado que influenciou significativamente aí a história das comunicações, que nós aí herdamos aí
das fenícias, herança, né, desses povos aí, né, a escrita alfabética, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Curte o vídeo aí, tá bom? Um beijão para vocês.